Oi, eu sou Rafael, sou formado em engenharia mecatrônica e eu moro em São Paulo, estou indo para João Pessoa. É, Na faculdade eu desenvolvi um monte de projetos sociais voltados à educação, sempre com a ideia de tentar trazer para a escola um pouco de diversão, né? Tentando mostrar como que é exatas, como que esse currículo mais de matemática, física, como que eles podem ser divertidos e por que que eles são necessários. Nessa trajetória eu sempre fiz muitos projetos e sempre gostei muito de fazer coisas em casa. Então, por exemplo, eu faço pão, eu tenho uma máquina de fazer cerveja, eu gosto de fazer cozinha com sol, enfim, todas essas coisas que eu faço, né, eu estou falando bastante de fazer, né? Isso acaba remetendo ao tal do maker, né? Que eu entendo como maker, né? Maker é aquele cara que ele é uma atualização daquele cara que tinha uma garagem cheia de ferramentas, era o tal do robista, e que fazia um monte de projetos malucos, né, em casa. Gostava de consertar as coisas, gostava de descobrir eletrônica, em vez de dele levar a roupa dele no concerto, ele vai lá e conserta ele mesmo. E quando que surge a palavra maker? A palavra maker surge quando esse cara, ele conhece a internet. E aí ele começa ele cria uma rede, ele começa a compartilhar os projetos, ele cria uma comunidade online. E isso que é o conceito moderno, né, do robista, que vira o maker. E aí, onde que esses caras hoje em dia, né? Hoje em dia surgiu os espaços maker, né? Os makerspaces. Esses são espaços físicos de encontro, né? Porque, por exemplo, não faz sentido que todo mundo tenha um monte de ferramentas em casa, sendo que você só usa essas ferramentas de vez em quando. Também não faz sentido todo mundo se encontrando pela internet e não se encontrar fisicamente. Então, o makerspace, né, por exemplo, aqui em São Paulo existem vários já, existem inclusive makerspaces públicos, que essas pessoas podem, os makers, né, eles podem ir para lá e desenvolver seus projetos, usar ferramentas de uso comum e compartilhar os seus conhecimentos. E quais são os fundamentos do makerspace, né? Eu acho que das propostas do makerspace é que quem está lá trabalhando não precise sair de lá por falta de algum material. E como que isso se concretiza, né? Se concretiza que quando você vai criar um makerspace ou quando você gerencia um makerspace, você está sempre olhando para ver quais materiais tem lá, quais materiais estão disponíveis, se está faltando material. Porque aí é muito comum quando você está fazendo um projeto, você fala, putz, você precisava de um cano PVC. Aí você vai ter que ir lá na loja de hidráulica para comprar o PVC. Em vez disso, a gente tenta fazer uma gestão de recursos, de materiais no makerspace para para que não falte material. Além disso, tem o elemento da inovação, né? Então o makerspace ele está sempre tentando trazer soluções para a sociedade, sejam de pequena escala ou soluções de grande escala. Então, para isso, você precisa de um espaço aberto para ideias, um espaço de respeito, né, um espaço de diálogo. Então, essa é uma parte muito importante do makerspace, que depende muito de uma cultura. Então, essa cultura tem que ser criada desde o início do makerspace, porque uma vez uma cultura criada, é muito difícil de reverter ela. Então, que seja uma cultura para criar ideias, para gerar soluções. E por último, né, mas não menos importante, a questão das pessoas. Então, quem frequenta o makerspace é o atuante ali, né, é o ativo, né? As ferramentas não vão fazer nada por conta própria, né? Um ambiente de inovação também não vai fazer nada. Quem vai fazer são as pessoas. Então,
saber integrar as pessoas, saber apresentar as pessoas. Olha, esse é fulano, ele é muito bom nisso, ele está procurando alguém que faça aquilo, né? Quem são as pessoas, quais são os projetos de cada pessoa. Isso também é um elemento fundamental do Makerspace. E aí trazendo isso para a escola, né? Então, eu trabalho no Nave à Vela hoje em dia e a gente está difundindo os Makerspace pelas escolas aqui em São Paulo. Né? Por que a gente achou que isso era uma boa ideia? Né? Porque esses são elementos que a gente vê que as escolas estão procurando, né? A escola está procurando inovação, né? Os alunos estão cansados da sala de aula tradicional, né? É uma coisa de combinação, não é uma coisa de trocar, né? Não é que tem que parar com a sala de aula tradicional e mudar tudo para Makerspace, não. É uma coisa de alternar, né? Então, em alguns momentos de sala de aula tradicional, outros momentos de Makerspace. E o que esse Makerspace na escola pode oferecer? Ele pode oferecer autonomia para os alunos, ele pode oferecer para eles uma motivação intrínseca. Não é a gente que vai ficar falando para eles, não, faça isso, faça aquilo. E sim, a pergunta é, o que vocês querem fazer? Né? Quais são as coisas do seu dia a dia que você gostaria de modificar e que aqui nesse espaço é possível fazer? E além disso, tem o diálogo também com as atividades curriculares. Então, você está fazendo um projeto ali de geografia, né? Pô, que legal, como que dá para trazer esse projeto para cá? Né? Você está fazendo um projeto social, legal, vamos experimentar esse projeto aqui, vamos tentar fazer um protótipo que dialogue com isso que você está fazendo, né? Então, é um espaço prático, um espaço de ação, um espaço de ideias. E espero que, assim, oferecer para as crianças e torcer para que elas tenham uma boa resposta, para que elas se apropriem desse espaço e ensinem também, né? Porque todo mundo que está no Makerspace está aprendendo. Não tem essa diferença entre aluno e professor, né? Eu ali no Makerspace eu sou um facilitador. O meu papel é contribuir com o que eu conheço. O que eu conheço? Conheço ferramentas de inovação, conheço ferramentas de diálogo, conheço ferramentas tecnológicas, conheço Arduino, conheço impressora 3D, conheço desenho vetorial. E aí eu tento oferecer isso para as crianças, para que eles possam usar aquilo que seja interessante para eles.